Agora, na Rádio Voz Amiga. Entrevista do dia. Rádio Voz Amiga. A rádio que informa com imparcialidade. Olha, muito boa noite, meu amigo, muito boa noite, minha amiga. Mais um dia de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga. Entrevista com os candidatos a vereador e também a prefeito e prefeita aqui por Campo Grande. Hoje estarei conversando com a candidata a vereadora aqui por Campo Grande, pastora Bárbara. Estaremos tocando em alguns pontos, em alguns tópicos importantes aqui para a nossa comunidade. Antes, falar para você que você vai estar nos ouvindo através do aplicativo Rádio Voz Amiga, disponível ali no Play Store, através do portal do Radiosnet, através do site radiovozamiga.com.br e também outras plataformas que você pode estar nos ouvindo, através de outras plataformas disponíveis aí na internet. E lembrando, eu gosto sempre de frisar aqui no início das entrevistas que a Rádio Voz Amiga é uma rádio imparcial, apartidária e democrática. Aqui nós abrimos espaço para todos os partidos e também todos os candidatos. Vamos estar cumprimentando então a candidata a vereadora aqui por Campo Grande, pastora Bárbara. Boa noite, pastora. Boa noite, João. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio A Voz Amiga. É uma alegria e um prazer poder estar aqui nesta noite para a gente conversar um pouco e agradecer você, João, por esse espaço que é super importante para que cada um possa aqui se apresentar. Pastora, faz uma breve apresentação da senhora para os nossos ouvintes, para os internautas também estar conhecendo um pouquinho sobre o trabalho da senhora. Eu sou pastora Bárbara Mesquita, 53 anos, casada, mãe de 3 filhos, avó de 5 netos, sou teóloga de formação e gestora pública, estou cursando pós-graduação em ciências políticas e também fui funcionária pública nos últimos 7 anos e meio dentro dessa gestão municipal, na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos. Também escritora de 2 artigos patrocinados pela OAB, Seccional Mato Grosso do Sul, que contam um pouquinho da intersetorialidade para a efetivação de políticas públicas, em alusão à Declaração Universal dos Direitos Humanos, aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 19h04, depois da apresentação da pastora Bárbara, candidata aqui a vereadora aqui por Campo Grande, vamos estar conversando e tocando em alguns tópicos aqui. Vamos falar sobre saúde. Candidata, como que a senhora vê a saúde aqui de Campo Grande? João, a saúde de Campo Grande e a saúde no geral do Brasil todo, ela tem algumas deficiências que precisam ser corrigidas e a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil. Porém, nós temos aqui em Campo Grande, eu não posso deixar de frisar, com menos de 2 anos, uma gestora, nossa atual prefeita, Adriane, que hoje é candidata à reeleição, que tem tido um olhar também para a saúde, porque nós sabemos que alguma das unidades de saúde passou por uma reforma. É claro que precisa melhorar mais, né? E há direitos garantidos pela a sociedade que nós precisamos fazer valer esses direitos. E, por exemplo, eu vou te citar a questão da criança, né? Qualquer mãe que no ato de um desespero, vendo seu filho precisando de um atendimento e não ter, isso é terrível. E a nossa gestora, por ter essa sensibilidade, também conseguiu fazer com que uma das unidades de saúde se tornasse com a especificidade para atendimento pediátrico. Né? Então, ali o posto Tiradentes, do Tiradentes, ficou 24 horas para atender
a pediatria. Isso é de suma importância, né, João? Porque eu acredito que, como mãe, que as mães que estão num momento difícil com os seus filhos possam ter um local para levá-los na hora de saber que é uma emergência e precisam desse atendimento, né? Eu trabalhei com garantia de direito, então a população ela tem direitos garantidos e às vezes tem um desconhecimento. Então é papel da gestão fazer valer o direito do cidadão. É claro que todos nós também temos deveres e também precisamos olhar para isso, mas o direito é fundamental. E na questão da educação, candidata, eu ia falar pré-candidata, né? Já foi homologado, candidata a vereadora aqui por Campo Grande, pastora Bárbara. Como que a senhora vê a educação aqui de Campo Grande? Eu vejo a educação com um grande avanço, João. A educação ela é de suma importância para melhorar, né, a qualidade de vida num todo, porque uma pessoa, se tem algo que ninguém nunca vai tirar de nós, é o conhecimento. Então, todo conhecimento, ele soma para uma melhoria de vida. E a educação, nesses últimos 2 anos, é inegável, né, o que a atual gestora desenvolveu no setor da educação. Eu tenho alegria e orgulho de ser mulher e de ver uma mulher estando na gestão e ter feito esse avanço na educação de Campo Grande, conforme a Adriane tem feito. Por quê? Olha o avanço. Quantas escolas, quantos gestores antecederam a Adriane que tiveram aí muito tempo, mas não foi feito nem a metade que ela executou, em questão de revitalização, de melhoria na qualidade do ensino dos nossos filhos. O meu filho, ele estuda numa escola pública e eu sou muito feliz com tudo que eu vejo acontecendo na escola do meu filho, assim como em outras escolas. É claro que nós precisamos avançar um pouco mais. E a educação é tão primordial, João, que nesses 7 anos e meio que eu fiz parte da gestão, trabalhando na Subsecretaria de Direitos Humanos, com a pauta de políticas sobre drogas, numa parceria com a Secretaria Municipal de Educação, os direitos humanos, junto com a CEMED, junto com a prefeitura em si, no geral, criou 3 salas de aula dentro do Esquadrão da Vida, que é uma comunidade terapêutica. Ou seja, uma oportunidade sendo dada para aqueles que estão na dependência química e quando eles estão no tratamento, é oportunizado para eles o estudo. E dentro do Esquadrão, como o nosso projeto piloto, ficou 3 turmas, a inicial, a intermediária e a final. E essa turma final, a gente conseguiu que 84 pessoas concluíssem o ensino fundamental, graças a esse olhar sensível e super importante para a educação, porque eu acredito que todos nós somos aproveitáveis. E quando você trabalha a educação, você também trabalha a prevenção. E é assim que eu vejo a educação, cada vez mais avançando. Se em menos de 2 anos a nossa atual gestora conseguiu melhorar a educação, ela precisa de mais 4 anos para avançar mais. Olha, estou conversando aqui com a candidata vereadora aqui por Campo Grande, pastora Bárbara, falando sobre projetos sociais, pastora Bárbara. Nós estávamos falando em off aí, fora do ar, sobre o engajamento que a senhora tem em projetos sociais, né? A senhora foi a fundadora do Programa de Ação Integrada e Continuada, o PAIC. A senhora vai falar um pouquinho para os nossos ouvintes como funciona, o que é esse programa. E também se a senhora tem projetos aí para programas sociais, de inclusão social, de justiça social, para estar passando aí para a nossa comunidade também. Ô, João, muito me alegra essa rica oportunidade, porque falar de justiça, de igualdade social, de inclusão social, reinserção social, é algo que para mim é de suma importância. Nesses 7 anos e meio, dentro da gestão municipal, na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, eu tive o privilégio de escrever o Programa de Ação Integrada e Continuada, que é o PAIC. É um programa que originou vagas sociais para acolhimento e tratamento terapêutico de pessoas que estão no uso abusivo de álcool e outras drogas. O que acontece, João? Nossa cidade, nosso estado, ele é rota do tráfico, infelizmente, né? E nós sabemos que
há um grande número de pessoas que, independente de classe social, de cor, de raça, de formação, está, infelizmente, suscetível, né, a estar passando por essa situação. E dentro da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, existe uma coordenadoria chamada COPRAD, que é para trabalhar a política sobre drogas e também com o olhar à pessoa em situação de rua. E dentro desse trabalho, o município de Campo Grande se tornou referência por esse trabalho realizado. Deus me inspirou, porque às vezes nós passamos por uma pessoa caída nas ruas, que está no uso abusivo de álcool e outras drogas, e queremos fechar o vidro do carro, virar para o lado, ninguém quer olhar para aquela pessoa. Mas nós não podemos fingir que ela não existe, porque ela é um ser humano, ela é um munícipe que então está na capital, e ela precisa de um olhar diferenciado. Porque como cristã, o que Jesus faria no meu lugar se visse uma pessoa nessa condição? Vamos lembrar do bom samaritano. Então, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Subsecretaria de Defesa de Direitos Humanos, por meio da COPRAD, foi um bom samaritano e tem sido um bom samaritano com um olhar muito especial para os vulneráveis, para aqueles que não têm voz. E através desse programa, João, quando eu ingressei na gestão, a subsecretaria ela trabalha com 3 eixos prioritários. É a promoção do direito, a mobilização e articulação, a defesa e o controle. E dentro desses 3 eixos, eu vi a necessidade de trazer um programa que desse um subsídio para que essas instituições, as organizações da sociedade civil, ou seja, os projetos sociais, as comunidades terapêuticas, tivessem uma ajuda para que essas pessoas pudessem fazer o tratamento, que fosse pelo menos oportunizado, ofertado para elas essa possibilidade. Por quê? Porque o município não dispõe de um equipamento desse público e essas pessoas precisam de ajuda. O que eu encontrei era assim, João. A pessoa está em vulnerabilidade, ela está em situação de rua, o problema é da assistência social. Mas ela está no uso abusivo de drogas, a Organização Mundial de Saúde diz que drogadição é problema de saúde. Então o problema é da CESAL. Mas ela infringiu a lei, cometeu delitos, quebrou o sistema. O problema é da segurança pública. Não, o problema é nosso. Todos nós somos responsáveis, porque só sabe quanto dói ver um ente querido nessa situação quem tem um lá. O ouvinte, talvez, você que está me ouvindo, talvez possa confirmar o que eu estou dizendo. Por quê? Essa pessoa que está lá na rua, João, ela teve um caminho para chegar lá e ela precisa de um caminho para sair de lá. Então, o pai que originou um subsídio, que é um repasse de um valor para as comunidades terapêuticas fazer o acolhimento e tratamento. Mas o município avançou mais. Além do acolhimento e do tratamento terapêutico, nós efetivamos política pública, porque existia na época o decreto um decreto que embasava criar um comitê intersetorial para fazer as tratativas, acompanhamento e monitoramento de política pública. E foi onde nós vimos que precisávamos avançar. Então, além da oferta desse repasse para que esse indivíduo, para que esse ser humano seja acolhido, tratado, tenha suas refeições, tenha dignidade, nós criamos e efetivamos política pública. Essa política pública, uma delas é a educação, que eu te falei. A outra é a qualificação profissional desse indivíduo, porque ele não vai passar a sua vida toda institucionalizado. O tratamento é de 9 meses a 1 ano, ele vai ter que retornar, ser reinserido no seio familiar e também na sociedade, porque ele quebra o vínculo familiar e o vínculo também com a sociedade. E quando é oportunizado para ele tem a oportunidade de ser qualificado profissionalmente, isso é um grande avanço. Ele estuda e ele tem qualificação profissional pela FUNSAT e pelo Sistema S. A FUNSAT é uma parceira gigante que nos ajudou muito na qualificação e o Sistema S também. E todos têm o conhecimento, e quem não tem vai ter agora, que a certificação do Sistema S ela é válida em todo o território nacional. Seja qual for o curso de qualificação, de capacitação que esse indivíduo fizer, se ele concluiu, ele tem essa certificação que é válida em todo o território nacional. Além disso, o município também veio com a empregabilidade, um trabalho intersetorial dos direitos humanos, da assistência social, da CESAL, da Secretaria da Cultura. Nós criamos
criamos também o Arte, Cultura, Educação e Direitos Humanos, que é um evento onde oportuniza para eles mostrarem os seus talentos. Porque nessa busca ativa, nessa escuta que eu fiz junto com demais servidores e muitos outros irmãos, pessoas voluntárias dos projetos sociais, a gente sabe que ali existem muitas pessoas talentosas. E nós que somos cristãos, até mesmo adoradores, que estão sendo procurados pelo Pai e que são encontrados nos becos e nas valas dessa cidade. Candidata, qual que é as bandeiras de defesa da senhora? A bandeira de defesa, a primeira, é a do Evangelho. Sabe por quê? É dos princípios que eu aprendi com o nosso Senhor. Porque sem Ele eu nada posso fazer. E tudo é possível ao que crê. E se eu tenho a bandeira do Evangelho, eu tenho a bandeira da família. Eu sou a favor à vida. Eu aprendi com o meu Senhor que antes que eu fosse formada no útero da minha mãe, Ele já me conhecia. Ele já havia escrito e predestinado os meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Então eu sou totalmente a favor da vida e contra o aborto. Eu sou a favor dos princípios, eu sou a favor da família. Eu sou contra a liberação das drogas. Não adianta falar para mim que vai diminuir, que vai ser melhor. Não vai. Porque só quem conhece de perto, João, como eu conheci, ao que a droga faz com o ser humano, a destruição que ela causa, vai entender o que eu estou falando. A droga não pode ser liberada. Ela não deve ser liberada. Eu também sou a favor e vou lutar por justiça social, por igualdade social. Eu não sou a favor do assistencialismo, mas de um assistencialismo temporário, sério, e que eu possa dar dignidade para aquela pessoa tocar, cuidar da sua família e viver a vida. Porque eu preciso seguir o que eu aprendi, que é com o suor do trabalho que a gente se come o pão. Que eu preciso valorizar o trabalhador, porque o trabalhador é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Então, eu sempre vou lutar por justiça social. E quando criei esse programa do Pai, que eu quero esclarecer algo, existe um outro projeto que eu quero desenvolver e eu vou desenvolver. Tenho fé para isso, porque tudo é possível ao que crê. Quando eu atendi alguém na Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos pedindo um socorro por um ente querido, seja filho, neto, sobrinho, seja esposo, pai, eu consegui ajudar aquela pessoa que pedia essa ajuda, encaminhar aquele usuário para uma comunidade. A pessoa estava ali aliviada. Aí a pessoa me agradecia muito e dizia para mim: pastora, mas agora eu não tenho nem o passe de ônibus para ir embora para minha casa. O meu ente querido estava na droga, seja o filho, o marido, o pai, o irmão, e eu precisei largar o meu trabalho, ele acabou com as coisas dentro de casa, eu tenho mais 3 crianças, chega lá, ou eu tenho uma mãe idosa, um deficiente em casa, e eu vou chegar lá e eu não tenho o que colocar na panela para ele comer. E aquilo mexia comigo, pela minha influência dentro da gestão. Você liga, passa para assistência social, mas você sabe a burocracia e tudo é moroso. E aquilo lá é uma emergência. A fome não espera. Então essa família, ela também está codependente, ela está sofrendo. Porque ninguém põe a cabeça no travesseiro, dorme tranquila, janta tranquilo, trabalha tranquilo, não sabendo onde está o seu filho, não sabendo onde está o seu marido, não sabendo onde está o seu irmão, o seu pai, o seu ente querido. E eu vi muito esse sofrimento. Foram muitas lágrimas de muitas mães, de muitas mulheres campograndenses pedindo um socorro. Então eu sempre vou levar essa bandeira e esse outro programa chamado PAIFA, para que ele entre em execução dentro do município, para que essas famílias sejam ajudadas, porque elas também precisam de um tratamento. O seu emocional, o seu psique, o seu espiritual. O seu físico está detonado de tanto sofrimento. E ela precisa de uma mão amiga, como é o nome desse programa. Olha, maravilha. Estamos conversando aqui com a candidata a vereadora aqui por Campo Grande, pastora Bárbara. Olha, nós enfatizamos, tocamos aqui em tópicos
importantes aqui para a nossa comunidade: saúde, educação. A candidata falou sobre os projetos sociais, que é muito engajada em projetos sociais, falou sobre inclusão social e também justiça social e também sobre as suas bandeiras de defesa. E eu deixo os microfones aqui da Rádio Voz Amiga, candidata pastora Bárbara, à disposição da senhora. Se ficou algum tópico aí que a gente não abordou e se a senhora acha interessante passar para os nossos ouvintes, fica à disposição aí da senhora. Sim, João, eu quero só enfatizar que o ouvinte que está aí ouvindo pode conhecer alguém, ter um amigo ou um ente querido, infelizmente, alguém que precise de um acolhimento e de um tratamento. A Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, hoje ela está ali no 25 de dezembro, à disposição dentro do Marrakech, e o telefone 2020 1181. Você faz um contato lá no 2020 1181. Eu também vou deixar depois o número do WhatsApp direto da Coprade. Se você precisar de saber que alguém precisa de ajuda e que aceita o tratamento, porque esse tratamento é totalmente voluntário. É em parceria com o CAPS, é em parceria com as comunidades, com o Centro Pop, com todos os equipamentos que o município dispõe, porque realmente Campo Grande ela é a capital da oportunidade para todos, né? Se você quer uma oportunidade, tem sido te dada. Mas eu também quero te agradecer, João, por essa oportunidade. Quero deixar aqui as minhas redes sociais. Você que está ouvindo, segue a pastora Bárbara Mesquita no Instagram e no Facebook. E nós estamos à disposição. Eu quero pedir para você estudar com carinho e olhar. Eu não estou aqui falando de algo apenas que eu vou fazer. Eu já estou falando para você de algo, de um serviço prestado para o município há mais de 7 anos. E eu quero continuar servindo, porque eu tenho certeza que eu tenho muito a contribuir. E foi para esse tempo que o Senhor me levantou. Eu nunca projetei, mas o projeto é dele e eu sou obediente a ele. Então você que está me ouvindo, tenha a certeza que eu representarei você na Câmara Municipal. Você terá um representante. E não esqueça que você é quem escolhe, quem governa sobre a sua cabeça. Muitas pessoas, João, falam que não gostam de política. E porque não gostam de política, a política está indo do jeito que está. E nós precisamos entender que temos uma grande responsabilidade em exercer a cidadania. Olha, eu agradeço, candidata, agradeço a você, amigo ouvinte, que está do outro lado aí nos ouvindo. Lembrando que daqui a pouco já vai estar na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no nosso canal, ative o sininho, comente, compartilhe. Algo mais aí que a senhora queira acrescentar? Fica à vontade. Eu só quero dizer para os ouvintes, para não desistir nunca. Você que está me ouvindo, não desista nunca. Não se preocupe com os desafios. Desafios foram feitos para serem superados. Porque além do que os seus olhos podem ver, prevalece o que Deus tem para você. Durma com essa palavra. Tudo é possível ao que crê. Olha, obrigado, pastora, candidata a vereadora aqui por Campo Grande, pastora Bárbara. E obrigado a você, amigo ouvinte também, que está nos ouvindo através do site, através do aplicativo. E você, telespectador do YouTube da Rádio Voz Amiga também, que está assistindo, não sei o momento, não sei o horário, não sei o dia, mas está nos vendo, assistindo. Não se esqueça, inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. É a Rádio Voz Amiga nas eleições 2024.